vocês, tentando aqui, né? Chegando ao que a gente chama do processo de finalizar o nosso primeiro, né? Nosso primeiro livro. A gente está finalizando aí todas as características da geografia, né? Desse nosso primeiro livro. E hoje, como a gente está finalizando, né? A gente vai para o último módulo e vai falar um pouquinho aqui especificamente sobre a formação dos biomas brasileiros, né? A ideia hoje é a gente começar discutindo aqui um pouquinho sobre a formação dos biomas e as suas relações e as suas diferenças quando a gente fala sobre os domínios morfoclimáticos. Fechou? Então a gente vai caracterizar hoje essa relação, né, dessas formações desses biomas junto com esses domínios morfoclimáticos e fechar aqui o nosso módulo específico aí de geografia para trabalhar um pouquinho sobre essas ideias. Uma boa perspectiva, primeiramente, para vocês perceberem, pessoal, é que hoje eu vou falar especificamente sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, né? A gente vai fechar nossas ideias falando um pouquinho sobre o domínio brasileiro. A ideia é essa, né? Eu não vou aqui adentrar, digamos assim, né, sobre a perspectiva dos outros domínios que a gente pode encontrar aí no mundo inteiro. Vamos ver se a gente consegue terminar, né? Dá tempinho, a gente termina hoje, né? Senão a gente passa para outro momento também e assim vai. São vários domínios que a gente vai comentar hoje, suas características, né? E a primeira ideia que vocês devem perceber, galera, é o seguinte: a diferença entre domínio morfoclimático o que é um domínio morfoclimático versus o que a gente chama, né, de bioma. Né? Isso é a primeira característica que vocês vão ter que, né, trazer um pouquinho na cabecinha de vocês. É bem simples, pessoal, isso aqui, bem simples mesmo para vocês perceberem. Os domínios morfoclimáticos, eles estão preocupados aí com umas características, né, que foram criadas pelo famoso geógrafo, né, o Abissab, né, geógrafo brasileiro lá da década de 50, teve uma alta contribuição sobre a formação do relevo, a gente fala, né, do relevo brasileiro e tal, e ele teve uma grande contribuição sobre essa porque ele trouxe a ideia, né, para a gente trabalhar no relevo, da relação entre a sedimentação e o processo de erosão, né? Até que ponto o relevo vai sofrer o processo de erosão, até que ponto ele vai sofrer o processo de sedimentação. E daí ele fez a sua classificação do que era planalto, do que era planície e assim por diante. Junto a isso, ele também contribuiu com essa nomenclatura aqui dos domínios morfoclimáticos, né? Bem interessante para vocês perceberem isso também. O que é que ele traz aí de novo nessa questão dos domínios morfoclimáticos? Como o próprio nome está dizendo, né? O bioma, ele se preocupa muito com as relações da própria formação da natureza relacionadas diretamente à questão da fauna e da flora. Significa que aqui a gente vai falar mais sobre a questão dos animais, sobre as plantas e assim por diante, que compõem esse bioma. Já quando eu falo domínio morfoclimático, eu vou ampliar essas ideias. E, né, o que é que eu faço nesse processo de ampliação dessas ideias? Bem simples também. Aqui, além de plantas e animais, eu vou complementar para falar sobre a formação de relevo, formação de solo, formação de clima, né? Quais são as características que nós encontramos além de animais e plantas quando eu falo especificamente sobre o domínio morfoclimático. Fechou a primeira parte aqui, a primeira ideia é a gente perceber exatamente isso. Então, ó, essas características da diferença entre domínio morfoclimático e bioma. Tanto que vocês estudam também o conteúdo de bioma em biologia, né, galera? Né? Fiquem atentos aí que vocês encontram muito sobre biomas em biologia, né? Na parte de ecologia e tal, que é exatamente para vocês caracterizarem o quê? Mais as relações das plantas e animais, né? Que vocês encontram, tem várias nomenclaturas específicas das plantas e assim por diante. Já quando eu falo sobre o domínio morfoclimático, é uma coisa mais geográfica, o que eu falo um pouquinho sobre clima, sobre espaço, que nós encontramos aí essas formações específicas dos domínios morfoclimáticos. Mas chega de conversa, né? A gente já aqui, né, apresentou aí essas ideias para vocês e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Vamos nessa? Né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os domínios morfoclimáticos, né,
os domínios morfoclimáticos. Agora vai falar um pouquinho sobre os brasileiros. Galera, essa característica para a gente falar um pouquinho dos domínios morfoclimáticos brasileiros é bom vocês perceberem exatamente que estão relacionados principalmente à questão climática, onde a gente encontra aí essas formações. Eu tenho aqui como base, né, específica o domínio, primeiramente, né, o amazônico. Ok? Eu tenho um domínio chamado da Caatinga. Ok? Tem um domínio chamado do Cerrado. Massa, fechou aí. Tem um domínio que a gente chama das Araucárias. Tem um domínio que a gente fala de mar de morro. Bem interessante, né? Esse domínio aqui está no litoral brasileiro. Tem também o domínio dos pampas ou campos, né? Os pampas. Praticamente a gente tem a caracterização desses domínios. Aí você pode falar um pouquinho para mim, diz, professor, mas nos biomas a gente também não encontra Pantanal, né? A gente também não encontra Mata Atlântica, né? A gente fala sobre isso nos biomas. Interessante vocês perceberem isso, né, galera? É bom, bem interessante. Porque aqui nos domínios morfoclimáticos vocês vão perceber que esses biomas que vocês falam, como por exemplo o Pantanal e tal, ele vai estar inserido dentro desses domínios em outras formações, como por exemplo o Pantanal está próximo aqui à formação do Cerrado, né? O Pantanal ele é classificado como um domínio de transição, como também a Mata dos Cocais, clássicos, né? Aqui fica exatamente entre a Amazônia e o domínio da Caatinga, né? Então a gente tem entre eles dois a Mata dos Cocais, onde a gente encontra exatamente aquela formação, né, de uma vegetação específica mais, né, de produção mais de coco, né, que encontramos principalmente, né, palmeiras, coqueiros e assim por diante, que já foi questão de Enem por conta da questão da produção, principalmente lá da carnaúba e do babaçu. A gente vai falar um pouquinho sobre eles aí um pouquinho mais para frente, mas agora a gente vai começar falando especificamente sobre o domínio amazônico. Fechou aí a ideia? Vamos embora? Vamos lá, né? Vamos embora para a gente não perder tempo. Ó, vamos falar um pouquinho sobre o domínio amazônico, né? Primeiro detalhe, né, galera? Para ser classificado como domínio, você tem que trabalhar sempre com 5 elementos. Fechou a ideia? Lembre sempre disso. São 5 elementos que a gente vai ter que trabalhar especificamente em cada domínio que eu coloquei aqui para vocês. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Qual seria a formação desses 5 domínios? Vamos lá para a gente falar um pouquinho. Ó. Eu vou falar um pouquinho sobre clima, sobre relevo, sobre vegetação, lógico, né? Sobre hidrografia, olha, e sobre a parte dos solos. Então, ó, os 5 elementos que compõem um domínio morfoclimático. Então, cada um desses domínios vão ser caracterizados por esses 5 elementos aí que eu falei para vocês. Vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre eles. Bem simples, né, galera? Domínio amazônico aqui, eu falei para vocês, eu posso começar falando especificamente, né, sobre a parte, por exemplo, sobre a parte de clima, né? O clima amazônico, né? O clima aqui que tem sua característica básica, o clima amazônico, é exatamente o clima equatorial. Se ele é classificado como clima equatorial, eu já sei que ele é classificado como clima quente e úmido. Olha, por que eu sei que ele é quente e úmido? Quente por conta da proximidade da linha do Equador, clássicos aí. Úmido, principalmente por conta da questão da própria floresta que libera essa formação específica da umidade na produção aí, né, dessas características. Mas vocês lembram que eu já falei em uma aula anterior sobre climatologia, que nesse clima equatorial eu encontro um tipo de chuva lá específico, né, galera? Lembram ou não? Eu encontro um tipo de chuva específico. Por conta dessa formação, né, climática de lá, relacionada à percepção de ser quente e úmido, eu tenho chuvas também, né? Chuvas classificadas como com
convectivas, né? E o que são essas chuvas convectivas? Fácil, né? Bem simples. As plantas, elas liberam partículas de água, né? Gotículas de água no processo da fotossíntese, e nesse processo vai ver a evapotranspiração, né? Evapotranspiração, ela faz esse processo de liberar essas gotículas de água, e nessa liberação de gotículas de água vai subir esse ar quente, vai se encontrar com ar frio e vai formar, né, essa chuva convectiva de grande potencialidade lá na Amazônia. E principalmente vocês vão perceber que isso está caracterizado, por exemplo, em alguns lugares, como, por exemplo, específico para a gente lembrar aqui, as chuvas que acontecem praticamente que diariamente na região amazônica, principalmente ali na própria capital, né, pessoal, em Manaus, tem chuvas diárias, constantes, por conta desse processo das chuvas convectivas e de outra coisa que eu já falei para vocês no capítulo anterior, que é exatamente a zona de convergência intertropical, onde os ventos alísios se encontram na linha do Equador. Questão do Enem, galera, não pode esquecer disso aí, né? Se encontrou na linha do Equador, vai dar exatamente essa formação dessas chuvas, também específicas nessa região. Isso é interessantíssimo aí para vocês, né, perceberem como é que funciona, né, esse clima lá da Amazônia. Fechou? Segundo ponto aqui, a gente pode falar um pouquinho clima, depois eu posso falar sobre o relevo, né, galera? O relevo. Ó, o relevo amazônico, ele é bem simples aí, né? Que a gente pode perceber aí nesse processo. Bem simples para vocês perceberem. Geralmente, toda a parte amazônica ela é formada mais por planícies, né? Por ter uma grande quantidade de rios, nessa parte central aí, também vai caracterizar a formação das bacias sedimentares, né, galera? As bacias sedimentares. Por que eu sei que essa região é formada por bacia sedimentar? Bem simples, né, pessoal? Lugares onde tem rio, o rio ele vai carregar sempre esses sedimentos e ele vai exatamente fazer esse processo, né, de modelagem da área. Sacou a ideia? Isso é importante para vocês perceberem também, né? Então, ó, eu tenho essa formação dessas bacias sedimentares nessa área. Mas ao norte, né, da Amazônia, nós encontramos sim também planaltos, né? Planalto ao norte, que é exatamente o famoso planalto das Guianas, que faz parte da formação dos planaltos, né, brasileiros. Então, ó, eu tenho ao norte aí essa formação específica desses planaltos. É bom vocês ficarem, né, ligados aí nas ideias para vocês perceberem. Então, ó, o relevo amazônico ele é formado em sua grande maioria por planícies, bacias sedimentares ali ao centro, né, e planaltos um pouquinho mais ao norte, né? Lembre-se que a planície que eu estou falando aqui especificamente é dentro da classificação do relevo de Abissab. Quando a gente tem uma planície, significa que eu tenho uma área de maior, né, sedimentação e menos erosão, sacou? Que é exatamente essa classificação específica de Abissab, né? Lembra aí que ele deu essa nomenclatura e dessa classificação de relevo também para a gente perceber essas características da geografia, né? Então, ó, já classifiquei para vocês o clima, já classifiquei um pouquinho para vocês perceberem a formação do relevo, né? São coisas importantes para vocês perceberem. Logo após que eu falo do clima e falo do relevo, aí eu tenho que falar especificamente sobre a vegetação, né? O que eu encontro de vegetação dentro, né, dessa formação amazônica. Clássico, né, pessoal? Eu vou encontrar a famosa floresta, né? A floresta amazônica. A famosa floresta, né, amazônica. Pessoal, e qual é a característica específica dessa floresta amazônica? Galera, clássico, né? Tem a maior biodiversidade, a maior biodiversidade do mundo, né? É onde a gente encontra exatamente essas grandes biodiversidades.
que também já foi questão do Enem, né, galera? Lembra lá do que a gente chama dos hotspots, né? Os pontos quentes que a gente tem próximo à linha do Equador, que vai dar essa caracterização dessa formação dessas florestas iguais à floresta amazônica, né? Coisa interessante para vocês perceberem aí quando a gente fala desse contexto aí amazônico, né, pessoal? Tem essa formação aí específica dessas florestas, lembrando que em outros lugares do mundo a gente encontra algumas florestas parecidas com a floresta amazônica, como por exemplo na região do Congo, lá na África, né? A floresta do Congo ela é muito parecida com a floresta amazônica, que está na mesma linha, né, do Equador. Eu também tenho alguns lugares, como por exemplo lá próximo lá à Indonésia, a Indochina, onde tem lá, né, Vietnã, Laos, Camboja, são regiões que estão próximas à linha do Equador e vão ter exatamente essas características parecidas com essa vegetação específica, né, da Amazônica. Certo, até aí tá de boa, mas opa, eu não posso deixar de falar de vegetação sem não deixar, nem, né, sem não falar especificamente sobre a classificação dessa vegetação que a gente encontra lá. Bora lá pra gente ver isso aqui, pessoal. Tem uma classificação específica, ó, da vegetação amazônica. É o que a gente chama da classificação das matas, né? A gente tem, ó, eu abro um parêntese aqui para vocês perceberem. Eu tenho, ó, tem uma observação dentro dessa característica que é falar sobre as matas da Amazônia, né? Amazônia. Galera, aí é bem simples vocês perceberem. Existem, né, só 3 tipos de classificação. Faço aí para vocês entenderem, né? Eu tenho o que a gente chama de mata de Igapó. Eu tenho o que a gente chama de mata de várzea. E tenho o que a gente chama de mata de terra firme, né? E como é que eu sei por que existem essas nomenclaturas para a gente classificar as matas da Amazônia? Porque é o seguinte, né? Nem toda mata vai ter uma formação específica, né, que a gente possa caracterizar de um modo geral. Fica a dica aí para vocês. Aí o que é que eles fizeram? Fizeram essa mais ou menos essa classificação para vocês entenderem que as matas que nós encontramos na Amazônia praticamente elas não são iguais como a gente pensa é tudo aquela formação de mato e tal lá e é tudo parecido igual e não. Como eu falei para vocês, a gente tem uma grande biodiversidade, por isso eu preciso de ter uma classificação mais apurada sobre esses contextos. Vamos lá para a gente classificar. Olha, a mata de Igapó, né, tem a ver exatamente com a proximidade com o rio. Aí você vai dizer, professor, mas aquela mata que está próxima ao rio não se chama mata ciliar? Opa, você está correto. Se chama mata ciliar, exatamente aquela mata que está próxima ao rio, certo? Mas essa aqui, ela é inundada constantemente pelo rio, né? O que a gente chama dos igarapés, né? Os índios chamam, né? Classifica como os igarapés. Exatamente é a formação dessa mata de igapó. As plantas elas ficam adaptadas a ficarem com suas raízes dentro da água, né? Interessante para vocês perceberem, né? Como a gente tem essa percepção dessa formação dessa mata de igapó. Então, ela está sempre, né, com o rio inundando essa área, chamada dessa formação de igapó. Beleza. Quando eu tenho a mata de várzea, é uma região onde o rio tem um período de cheia, enche aquela área, e quando tem um período de seca, aquela área fica também seca. E na mata de várzea, o que é que vai acontecer? As plantas também vão se adaptar, olha que coisa interessante, a esse momento de seca e de cheia. Ó, as raízes delas são aéreas, né? Parecido com o que a gente chama das raízes do mangue. Olha que coisa interessante, né? As raízes dessa mata de várzea, né, tem essa característica de ser parecida com um mangue, as raízes bem elevadas. Beleza, fechou aí a ideia então? Tem um período de cheia nessa área e um período de seca por conta desse
vai e vem do rio, certo? E quando a gente fala da mata de terra firme, o próprio nome já está dizendo, lá não tem inundação, né? Fica exatamente formada especificamente por uma área onde não encontramos nenhum tipo de inundação. Que coisa interessante, né, pessoal? Fica seco o ano inteiro. Inclusive, se eu fizer uma divisão aqui das terras da Amazônia, 90%, olha, 90% é de mata de terra firme, certo, pessoal? O resto, né, os 10% fica para mata de várzea e mata de igapó. Só que tem uma coisa interessante, né, sobre isso aí. A mata de igapó, por a planta estar próxima, né, estar dentro do rio, ela não tem um crescimento tão elevado como, por exemplo, a gente encontra na mata de terra firme, né? As raízes, né, e as plantas e os caules, os troncos, né, são grandes aqui, enormes. Tem árvores na Amazônia, né, pessoal, que chega a 90, 100 metros de altitude, né? Uma árvore gigantesca. Tudo encontrado onde? Na mata de terra firme, é onde a gente encontra, por exemplo, o mogno, né? A gente encontra algumas madeiras nobres que é utilizada aí tanto na fabricação de imóveis como também na construção civil, tudo encontradas aqui, ó, na mata de terra firme, né? Porque não tem inundação, a planta vai ter um crescimento mais elevado. Isso aqui fica uma dica importante. Seu tronco aí, né, precisa de 10, 15 pessoas para abraçar. Um tronco enorme, quase do tamanho da sua casa, né, pessoal? Já é para vocês perceberem, um tronco tem esse tamanho para vocês perceberem. E a mata de várzea, por ter esse período de inundação, esse período de seca, a planta aqui ela vai crescer medianamente, né? Mas essa área da mata de várzea ficou famosa, principalmente aí vocês vão lembrar da história do Brasil lá do século XIX, do ciclo da borracha, porque na mata de várzea foi onde a galera começou a plantar, né, as seringueiras. Olha, era lá que a gente encontrava as seringueiras e fazia a exploração do látex, né, dessas seringueiras. Interessante para vocês perceberem, né, essas características. E na mata de igapó, como eu falei para vocês, é onde a gente encontra aquelas matas, né, menores, porque não cresce tanto aí por conta desse contexto aí, né, dessa formação da própria água que está inundando essa área. E aí, pessoal, eu posso usar um pouquinho de biologia aqui para vocês perceberem essas características, né? Eu tenho aquela classificação, por exemplo, das herbáceas. Olha, vocês lembram? Herbáceas que vêm em formação de, como se fosse meio que uma erva, né? E tal, uma erva que a gente tem exatamente essa formação, um caule mais fininho, né? Poucas folhas, é típica dessa formação aqui da mata de igapó. Enquanto eu tenho na mata de várzea já o que a gente chama, né, de uma vegetação mais arbustiva, de arbusto, né? Cresce um pouquinho mais, né, um troncozinho um pouquinho maior, olha. E quando eu tenho na mata de terra firme o que a gente chama de arbórea, que são as árvores maiores. Então veja que a gente tem essa classificação, né? Que a gente tem aqui, ó, herbáceas, fechou aí, galera, né? A gente tem arbustivas, de arbustos na mata de várzea, e aqui na mata de terra firme o que a gente chama de arbóreas. Isso é interessante para vocês perceberem, espero que tenha ficado aí bem percebido aí essas características, certo? Até aí tá de boa, né, galera? Então, ó, a gente fecha aí sobre essa questão da vegetação que nós encontramos na Amazônia, certo? Beleza, fechei aí, já falei de clima, já falei de relevo, já falei de vegetação, faltam agora mais dois elementos, como eu falei para vocês. Vamos lá falar sobre eles. Primeiro vou falar um pouquinho aqui sobre a formação, né, do solo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o solo específico que a gente encontra na Amazônia. O solo amazônico, ele é um solo, por incrível que pareça, pobre, né? Eita, galera, é um solo pobre. Na realidade, não é que ele é pobre, né? Ele é um solo um pouco raso. Aí, professor, se decida, ele é um solo pobre, é raso e tal, como assim especificamente? É para vocês perceberem que o solo da Amazônia, ele não é um solo, digamos assim, de grande potencialidade. Ele é um solo meio que classificado realmente como pobre, né, pessoal? Um solo pobre. E por que ele fala que é um solo pobre? No sentido de ser pobre em nutrientes. Olha, fecha aí a ideia para vocês perceberem. E por quê?
acontece isso? Porque se eu tenho uma grande vegetação, uma grande floresta dentro da Amazônia, o que é que vai fazer? Os nutrientes, em vez de estar no solo, estão exatamente aonde? Na vegetação, estão nas plantas, né, pessoal? Fechou aí a ideia, para vocês perceberem, por isso que ela tem essa característica de ser mais pobre, né? E o que é que eles fazem? Faz o processo de desmatamento, aí deixa, né, a floresta desprotegida e faz com que, ó, preste bem atenção, ó, floresta desprotegida, né, porque você faz o processo de desmatamento, principalmente daquelas madeiras nobres que eu falei para vocês lá da mata de terra firme, né, o mogno, o jacarandá, né, todas essas madeiras são bastante exploradas, né, tem um grande processo de extrativismo, né, vegetal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, o solo ele vai ficar desprotegido, porque os nutrientes estão nas plantas, as plantas são retiradas, né, são desmatadas, e o solo fica pobre, sofre muito um processo chamado de lixiviação, né, que é exatamente o que? O que é esse processo de lixiviação? É o processo da lavagem do solo. O solo já está pobre em nutrientes e sofre uma lavagem, ele fica mais pobre ainda, né? Isso é uma dica boa para vocês. Mas uma coisa eu destaco o solo amazônico, né? Como é um solo onde a gente tem grandes florestas, né? Tem muito processo de renovação dessas plantas, né, que estão dentro dessas florestas, e vai acontecer exatamente de ter o que a gente chama do horizonte O, né? O horizonte que a gente encontra o material orgânico, né, do solo, que é o mais superficial, bem desenvolvido. Por quê? Com a queda das plantas, a morte de animais, a quantidade de bactérias, fungos que a gente encontra na floresta, faz com que o solo ele tenha essa fertilidade específica só nessa partezinha do horizonte, ou essa parte mais superficial, onde a gente encontra esse material orgânico em decomposição. Coisa interessante para vocês perceberem, né, galera? Só falando do contexto aí amazônico, né? A gente tem uma grande diversidade, uma grande coisa para a gente falar um pouquinho sobre essa caracterização. Então, a partir do momento que eu pego e tiro essa formação dessa vegetação original, o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente esse processo de lixiviação que vai lavar esse material orgânico que está nesse solo, vai deixar ele mais pobre ainda. São características boas para vocês pensarem e refletirem sobre essas ideias aí, né, quando eu falo sobre o solo amazônico. Só que tem um detalhe, né? Vocês lembram que eu já falei um pouquinho também sobre a agricultura, com a história lá da Revolução Verde e a criação das novas fronteiras agrícolas. Já expliquei para vocês em outra aula, né? Quem não lembra, corre lá e vai entender o que é fronteira agrícola, né? Importantíssimo. Com essa história das novas fronteiras agrícolas, né, vai expandir exatamente o crescimento da soja e a criação de gado também para chegar até a Amazônia, né? Veja que coisa interessante, a galera desmata, né? Mas fazem algumas correções do solo, colocando alguns materiais para exatamente ter essa expansão dessa produção de soja e criação de animais nessa região do solo amazônico, né? Importante para vocês perceberem essas características, né? Para vocês pensarem um pouquinho sobre isso, né? Então, beleza, né, galera? Temos essa característica aqui do solo, né? Para vocês entenderem. E para a gente fechar, vamos falar do quinto e último elemento, né? Olha, vamos chegar aí esse quinto e último elemento para a gente pensar um pouquinho sobre ele, né? O quinto e último elemento que eu falei para vocês é a parte da hidrografia. É a parte específica para a gente falar exatamente sobre a questão da água, né, que nós encontramos na Amazônia. Você sabe que, primeiro de cara, né, eu sei que a parte da hidrografia amazônica ela é super importante porque é a maior bacia hidrográfica do mundo, né, galera? Eu tenho aqui a maior bacia do mundo, ok? A maior bacia hidrográfica, né,
do mundo. E por ter essa característica específica dessa maior bacia hidrográfica, né, está relacionado diretamente ao quê? Ao nosso, né, famoso rio Amazonas, né, que nasce lá no Peru, vem descendo ali, alimentado ali pela questão das cordilheiras, né, pelo derretimento da cordilheira dos Andes, né, o derretimento da neve, né, que estava lá no pico da montanha, vai descendo, vai alimentando esse rio. Grande quantidade de chuva faz com que o rio se torne bastante caudaloso, né, bastante, né, preenchido de água. Isso faz com que ele tenha esse contorno todinho, né, que vem de lá até chegar aqui no Brasil, certo? Quando ele encontra-se aqui com o famoso encontro do Rio Negro e Solimões, né? Você deve lembrar aí desse famoso encontro, né, entre o Rio Negro e Solimões, que faz essa representação específica dessa formação do Rio Amazonas. Uma dica também importante sobre o Rio Amazonas é que muita gente tinha aquela discussão, o Rio Amazonas é o maior ou é o Rio Nilo e tal, tem aquelas, né, aquelas perguntas clássicas, e vocês devem lembrar uma coisa importante sobre isso. O Rio Amazonas ele é maior porque ele é formado de meandros, né? Eu tenho grandes formações aqui, ó, grandes formações de meandro, né? Eita, professor, que danado é meandro? Fácil, são as curvas que nós encontramos nos rios, né? O rio ele já é cheio de curva assim. O rio Amazonas ele parece mais uma serpente no meio da floresta assim, né, pessoal? Ele sai cortando assim, ó. Aquelas curvinhas que o rio faz é essa classificação dos meandros que nós encontramos nessa região, certo? Isso é uma coisa boa para vocês perceberem também quando a gente fala sobre essas características sobre a hidrografia do rio Amazonas, ok? Altas coisas para a gente discutir aí, né, dentro dessas formações, certo? Além disso, além de saber que é o rio Amazonas, ele é o maior do mundo, constituindo a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Tem essa grande quantidade de meandros, de curvas, né, que o rio faz. Além de tudo isso, você tem que lembrar de uma coisa específica. Lá foi encontrado, né, também um grande aquífero, né, galera? Lá tem um grande aquífero. Que é nada mais, nada menos que o famoso Alter do Chão, que é considerado o maior aquífero do Brasil. O professor vai dizer, professor, não era o aquífero Guarani. O aquífero Guarani ele tem grande profundidade. O aquífero do Alto do Chão ele tem grande extensão, certo? Já foi questão do Enem também, galera. Fiquem atentos aí a essas questões, beleza? Então, ó, tem essa questão aqui do aquífero para vocês perceberem exatamente essa formação, né, de importância também, de contribuição sobre as formações das águas subterrâneas brasileiras. Lembre que aquífero é o conjunto de águas, né, subterrâneas que nós encontramos aí nessas suas formações. Dicas importantes, eu só tenho aquífero lá, roupa, porque a rocha é da categoria que eu falei para vocês lá do relevo, de bacia sedimentar, então a rocha é sedimentar. Ficou a dica, isso é importante. A rocha tem que ser sedimentar por quê? Porque a água ela tem que penetrar exatamente pela rocha, fazer um processo de filtragem e tal. Por isso que geralmente nesses aquíferos as águas são, né, bastante limpas e assim por diante, né? E a gente pode ter uma água mineral produzida naquela área, certo? Isso é de extrema importância para vocês perceberem, são características boas para a gente pensar e refletir aí sobre a Amazônia. E para fechar aqui nossa ideia, outro momento a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu não posso deixar de citar aqui, né, já que a gente está falando de hidrografia, a questão, né, do potencial hidrelétrico, né? Eita! Aí você vai dizer, eita, professor, já caiu isso aí também no Enem bastante, né? A questão do potencial elétrico da amazônico, né? A gente tem um potencial elétrico nessa produção também do Rio Amazonas. Vocês devem lembrar, por exemplo, algumas hidrelétricas foram construídas, né, como a famosa Balbina,
é a mais antiga, e eu tenho também no Rio Amazonas o famoso projeto, né, que é lá o projeto do Xingu, né, o projeto de Belo Monte, que você já deve ter visto falar também, que teve todo um processo lá da briga entre os índios, o governo, né, aquela questão específica, né, que os índios não aceitaram exatamente sair das suas terras para uma construção de uma hidrelétrica, para o desenvolvimento do Brasil, e gerou aqui, né, uma grande discussão entre até que ponto a gente pode desenvolver e até que ponto a gente pode atingir a cultura, que é a cultura nossa, né, cultura brasileira, que é a cultura indígena. Certo, pessoal? Isso gerou essa briga entre os índios, né, os nativos da terra, e as empreiteiras que queriam fazer o processo de desenvolvimento do Brasil. Outro momento a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, que foi gerando aí essas características dos movimentos sociais também brasileiros, certo? Mas isso aí é pano para manga para a gente falar um pouquinho mais em outra aula, né? Vou falar um pouquinho também do extrativismo vegetal, exploração de madeira também. São coisas importantes que a gente tem que saber que acontecem também na Amazônia. Mas, por esse primeiro momento, estamos tranquilos, né? Então a gente viu o primeiro domínio morfoclimático brasileiro. Beleza, galera? Daqui a pouco a gente volta e voltamos para falar mais um pouquinho sobre outros domínios aí. Fechou? Valeu!